Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho te chamado de dia e de noite. Amém. Amém. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários desta casa, a todos que fazem parte da educação que estão aqui nesta noite e os demais também que se fazem presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Tenham todos uma boa noite. Regimentalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta o hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou, capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores dessa casa, a imprensa que se encontra presente hoje aqui na casa, assim como todos os professores, e cumprimento também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Expediente de 6/12/2021. Ofícios número 196 e 198 de 2021, de origem executiva, encaminhando projetos de leis em regime de urgência. Projeto de lei número 123 de 2021, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências.
Projeto de Lei número 124, de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período do recesso de final de ano e da outras providências. Ofício número 154, de 2021, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, solicitando apoio na ação Entre Amigos destinada à arrecadação de recursos para a construção da UTI e da ala pediátrica das dependências do hospital. Ordem do dia para a primeira votação, o projeto de lei número 122, de 2021, que altera a lei número 6.664, de 23 de novembro de 2021. Tribuna livre, Vanessa Martini Vistel, professora ACT, e Adinor da Silva, ADC Juvenil. Indicações. Indicação número 294, de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção da rua Gustavo Brandes, bairro Jardim Esperança, e, se possível, a implantação do sistema antipó. Indicação número 295, de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias nas ruas nas proximidades da Raia, entre os fundos da Chácara Moca até o mercado Peg Pag e rua Miguel Darmoros. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores interessados em fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito. Convido o senhor Adinor da Silva para fazer o uso da tribuna. Eu gostaria de pedir permissão para retirar a máscara, para que a gente possa se expressar melhor. Gostaria então de cumprimentar nesse momento o excelentíssimo senhor presidente, senhor Gil Baiano, e em seu nome estender o cumprimento a todos os demais vereadores que se fazem presente. Cumprimentar também a todo o pessoal da educação que está presente, a delegação da ADC Juvenil. Eu gostaria de convidá-los três também para ficar aqui do lado, trazendo os troféus, a bandeira, para que o pessoal possa conhecer e visualizar as premiações que foram obtidas para o município de Canoinhas. Fica a bandeira no meio e um troféu de cada lado. Senhor presidente, o que nos traz hoje aqui, então, é falar um pouquinho sobre o ADC Juvenil. De repente, muitos dos senhores, das senhoras já devem ter escutado através da mídia sobre o time do Juvenil. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre esse excelente projeto que já acontece desde 2012, aqui no município de Canoinhas. Hoje também, juntamente com o apoio do Conseg 91, até gostaria mais uma vez de saudar o membro também do nosso Conseg, o vereador Vilmar Sudoski, que também conhece bem esse trabalho, e dizer para vocês que esse projeto é um projeto muito importante, um projeto muito magnífico. E o objetivo da nossa visita hoje aqui é, como eu mencionei antes, fazer com que todos saibam da importância dessas competições que foram participadas pela ADC Juvenil. Muitos, de repente, escutaram pela mídia, pensaram que era um simples campeonato, um simples joguinho, mas não foi. Falando um pouquinho, então, para que os senhores e as senhoras que aqui estão presentes possam saber um pouquinho sobre o Juvenil, sobre a ADC Juvenil. Em 2012, nós começamos um projeto ali no bairro Campo da Água Verde,
para envolver crianças e adolescentes no caminho do bem por intermédio do esporte. Naquela ocasião, tive a ajuda de vários voluntários da comunidade, e, dentre eles, o Vanderlei Valigurski, né, o conhecido popularmente como Lelei. Quando a gente começou a fazer o projeto, na ocasião, meu filho Carlos, que aqui se encontra ao meu lado, era um garotinho pequeno que tinha os seus sonhos de jogar bola, né? Eu falei para ele: ó, Carlos, vamos arrumar alguns garotos aí para que a gente possa, então, fazer o time para você jogar. Né? Essa foi a palavra de um pai, né, pensando em alegrar o seu filho. Então, naquele momento, a gente começou a conversar com alguns garotos ali e, para nossa surpresa, na quadra do Menino Deus, nós tivemos aproximadamente uns 30 meninos que queriam participar. Então, naquele momento também lancei um desafio para cada um que estava ali. Falei: olha, a gente vai fazer um time para vocês brincar, e que esse time, nós precisamos escolher um nome para esse time. Então, naquela ocasião, eu lancei um concurso, até disse que ia arrumar um troféuzinho para aquele que ganhasse o concurso. E lá o pessoal começou, então, a desenhar os símbolos, né, a logomarca e os nomes. O nosso eterno Lelei Valigurski, ele fez um desenho semelhante ao do Atlético Mineiro, e no meio ele escreveu JEC, que no pensamento dele era Juvenil Esporte Clube. Passando umas semanas, uns tempo depois, infelizmente, o Lelei acabou falecendo, vítima de um afogamento. E todos nós, para homenagear ele, então, pegamos aquele nome, aquele desenho que ele tinha feito, que era JEC, Juvenil Esporte Clube. Mas aquele pequeno projeto, que era uma sementinha, ganhou muitos frutos. Né? Naqueles anos, a gente conseguiu ajudar muitos adolescentes a começar a andar no caminho do bem, trazendo educação, vendo aqui os professores, né? O que deixa muito feliz saber que, por intermédio de um projeto de futsal, né, na comunidade, o vereador Vilmar Sidowski, na época, era presidente do CONSEG, a vereadora Zenilda também, como assistente social, conhece, né, o andamento do projeto. Acredito que o professor Homer também, né, professor da Júlia, na época, deve conhecer um pouquinho desse, assim como o William também, né, chegou a conhecer mais tarde. Então, pessoal, esse projeto ele foi se tornando um pouquinho maior. Aquele pequeno time, que era um timinho ali, de repente começou a aparecer alguns garotos que tinham destaque. Estavam se destacando, jogando muito bem nas competições. E ali a gente começou a participar primeiramente nas competições aqui, de Canoinhas, às vezes ali em Três Barras. E os meninos treinando junto, crescendo, e cada vez com o conhecimento de futsal sendo aprimorado, cada vez ficando melhores. Aí no ano de 2019, já vou dar um salto mais para frente, né? Um pouquinho da história eu já contei. Em 2019, nós fomos convidados para participar de uma competição que ia envolver Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que era o Circuito Sul Brasileiro de Futsal. Fizeram uma etapa local no município vizinho de Três Barras, e nós, como tínhamos um time bom, né, os meninos, todos os campeonatos que eles entravam aqui dentro do município, eles sempre ficavam campeão. Eu pensei comigo: vamos levar lá, vamos ver o que vai acontecer. E ali a gente foi, em Três Barras, né, os meninos ganharam de todos os outros times que estavam ali, que vieram participar, além de Três Barras, tinha outros municípios vizinhos, ficaram campeões ali. Aí, o pessoal falou: olha, nós vamos ter uma etapa agora que vai envolver só os campeões de cada estado, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E vocês, como foram campeão aí do Planalto Norte, vocês são convidados para participar. Isso foi lá em 2019. Eu me recordo que, posteriormente, a competição de Xaxim, onde os meninos ficaram campeão invicto, jogando com times do Rio Grande, Paraná, teve alguns times também de Santa Catarina que caiu na chave. Eles acabaram ficando campeão invicto. E era uma competição importante o Circuito Sul Brasileiro. Então, nós estivemos nessa casa, né, algum dos nobres vereadores antigos, de repente, pode lembrar, que a gente veio aqui para falar que Canoinhas estava numa competição, e nós, amadores, competindo com alguns atletas ali quase que profissionais, e conseguindo êxito.
Então, naquela ocasião, nós ficamos campeões e eles falaram o seguinte: olha, como vocês ficaram campeão do Circuito Sul Brasileiro aqui em Xaxim, né, vocês vão representar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul em 2 grandes competições que são organizadas aqui a nível de Brasil. Uma seria a Copa América de futsal. Muitos falaram, pô, mas um timinho de amador de Canoinhas de repente ia estar na Copa América. Nós estaríamos na Copa América. Fomos convidados. Eu até mencionei em alguns momentos para alguns dos nobres vereadores a importância dessa competição. Nós ia estar jogando ali com times que nós nunca imaginemos que nós ia estar jogando. Nós ia jogar, de repente eu como flamenguista, ia estar jogando contra o time de base do Flamengo lá. River Plate ia estar ali. E muitos outros times. E nós ia estar ali, porque ficamos campeão no Circuito Sul Brasileiro. Então, nós estávamos todos felizes, né, por esse primeiro convite. E o segundo convite era a Copa Champions de futsal. Como as senhoras e os senhores conhecem a Copa Champions, que passa na televisão para os times profissionais, eles fizeram uma com os principais times de categoria de base também. O que ocorreu, infelizmente, veio a pandemia naquela ocasião. A Copa América foi cancelada e nós não pudemos participar. Nesse ano, agora, retomaram as competições, né, não teve o convite para a Copa América, que eles resolveram não fazer, e veio o convite para nós participarmos da Copa Champions de futsal. Né, nós estávamos aí motivados, agradecendo aqui a figura e a pessoa do Thiago, né, um voluntário também. Esse é um projeto voluntário, pessoal. Né, nós fazemos por amor, né, nos finais de semana. Agradecemos à Prefeitura, a Fundação de Esportes, que nos cede o ginásio, o meu kits, para que a gente possa treinar os sábado de manhã cedo ou domingo de manhã. Os horários de folga, que de repente nós poderíamos estar em casa ou em algum outro lugar. Não, nós estamos lá. O Thiago, o João também é voluntário. O Carlos, além de atleta, também é voluntário para ajudar a treinar. Né, temos o Jefferson, que não está aqui também, que ajuda. Então, com muita dedicação, persistência, sábado de manhã, né, da 9 até 11 horas, treino. Domingo, mesma forma. A gente conseguiu montar um time quase que profissional, com atletas aqui de Canoinhas. Tivemos alguns colegas de fora que também vieram ajudar a reforçar o time para essa competição. E, para nossa surpresa, no dia 20 de novembro agora, teríamos uma competição que envolveu os municípios da região em Rio Negrinho. Isso no dia 20. Então, nós pensamos, vamos escrever o time para ver como é que vai se sair. Né? Ia participar Jaraguá, Joinville, Pomerode, Campo Alegre, São Bento, Porto União. E nós de Canoinhas, né, o pessoal de Rio Negrinho também estava lá, e nós de Canoinhas, então, se inscrevemos e fomos participar, para ver como é que estava essa piazada para a Copa Champions. Então, fomos em Rio Negrinho, e para nossa felicidade, né, esse primeiro troféu, que eu vou pedir para o Carlos levantar um pouquinho mais, Carlos, né, essa Copa que eles denominaram lá, Copa Cia dos Móveis, né, o patrocinador era uma empresa de móveis lá de Rio Negrinho. O time foi lá, e como eu disse, para testar como é que estavam os atletas, ficaram campeão invicto. Ganharam todos os jogos lá, ficaram campeões. O Carlos, né, o Carlos aqui, o melhor goleiro da competição. E o Davi, né, nossos atletas hoje, muitos estudam, né, não puderam estar aqui presentes. O Davi, o melhor atleta da competição. Nós ficamos felizes. Então, e nesse tempo, a Copa Champions em andamento, a gente começou o primeiro jogo ali. Infelizmente perdemos para a equipe de São Bento, nas fases ali que a gente podia perder. Mas depois o time embalou. Perdeu o primeiro jogo, o segundo já ganhou, o terceiro já ganhou, o quarto já ganhou, aí já animou, né? Aí passamos para a semifinal da Copa Champions. E lá foram nossos meninos. Ganharam de 4-2 na semifinal. Na semifinal... Carlos pode me ajudar no resultado, Carlos? 6-1. Um jogo antes da semifinal, que foi 4-2. E, então, na semifinal, fomos lá, nós competindo com times que estavam disputando o estadual na Copa Champions. Tinha times de base de Santa Catarina,
times do Paraná também. E nós fomos lá, em Joinville, e eles passaram então na semifinal, ganhando com brilhantismo, né, de 6-1 o jogo. Nossa, isso nos encheu de emoção, né? Já estava feliz demais, sabendo que nós, com o nosso trabalho voluntário, nos finais de semana, com muita dedicação, persistência, com vontade de ganhar, foram lá e ficaram então na semifinal. Aí fomos, 2 domingos atrás, então, fazer a final, né? Pegamos um time de São José dos Pinhais para fazer a final. É um time de base, que tem lá uma categoria profissional, e nós fomos lá com eles, e para nossa felicidade, ficamos campeões novamente, de 4-2. Onde eu peço para o Thiago levantar esse troféu, que é da Copa Champions, uma das maiores competições das categorias de base. E Canoinhas conseguiu ficar campeão. Por isso que eu fiz questão, conversando com, né, com o vereador Gil, né, com o vereador Vilmar, que eu gostaria de estar aqui, para que todo mundo pense assim, nossa, é um título honrado, disputado as principais categorias de base. E mais uma vez, para nossa alegria, o goleiro menos vazado da competição foi o Carlos novamente. Canoinhas. E o artilheiro da nossa também, o Vini, um outro garoto, artilheiro da competição, ganhando a premiação de melhor jogador. Então, eu gostaria de pedir, né, a todos vocês, a partir do próximo ano, a gente está pensando em continuar participando de competições, levando o nome de Canoinhas, levando o nome do Planalto Norte. E é importante o apoio de todos vocês, a nossos queridos vereadores, vereadoras, assim como o nosso prefeito. É possível nós levar o nome, de repente, desse time, né, fortalecer um pouquinho mais a base, nós poder levar e participar de um campeonato estadual da categoria de base. Como eu disse para vocês, muitos são aqui de Canoinhas e fizeram bonito. Tem tudo para a gente conseguir. Por isso eu digo novamente, é importante nós termos o apoio, né, do executivo, legislativo e da comunidade também. Porque, é como eu falei, para quem está jogando, só nós sabemos viver a emoção de saber que a gente jogou com times profissionais e os garotos se destacaram. Muitos olheiros lá do futsal olhando lá, elogiando, perguntando o nome de um, de outro. Então a gente vê que, de repente, se todos nós se unir, é possível, né? O time do juvenil, campeão da Copinha dos Móveis, campeão da importante Copa Champions de futsal, levar o nome de Canoinhas. Para nós é maravilhoso isso aí. Então, mais uma vez eu venho pedir o apoio de todos vocês, agradecer também, reconhecer o apoio da Fundação do Esportes, que foi fundamental para que a gente pudesse se deslocar também até lá, né? Os pedágios, de repente vocês viram, tinha um pedágio ali, né? Quantos aí de repente ajudaram de uma forma ou de outra? Alguns vereadores ajudaram, né? A comunidade de repente ajudou. Biluca no seu programa pedindo para o pessoal ajudar. Então, a união de todo mundo foi possível a gente poder ir lá. E é como eu disse, o que nos faz ocupar esse espaço é mostrar que é possível. Quando a gente tem um sonho, a gente lutar. Às vezes no início é meio árduo, mas persistindo com muita garra e dedicação, os frutos vão nascer, vão florir. Então, ajude, pessoal. Quando vê essa causa, nos ajude. Hoje nós estamos no projeto com 30 adolescentes, né, com muita garra e dedicação, participam e levam o nome de Canoinhas. E hoje, né, como eu mencionei no início, a bandeira do juvenil, desde 2012, um trabalho voluntário. Mas se todo mundo abraçar, pode ter certeza que a gente vai ver muitas estrelas brilhar, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. Agradeço ao presidente Gil, né, todos os vereadores, né, que também sempre procurando ajudar de alguma maneira. E que Deus abençoe cada um, né, que continue fazendo esse trabalho bonito que está sendo feito. E obrigado, então, pessoal, né? Só tenho a agradecer. Obrigado.
Nesse momento, convido a senhora Vanessa Martini para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite a todos os meus colegas de classe que estão aqui hoje e aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Eu e a Bruna estamos aqui falando, mas estamos representando cada um desses rostos que vocês estão vendo aqui e os que estão em casa. Tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os vereadores que durante essa semana se dispuseram a nos ouvir, a nos ajudar. Quero falar também que é do conhecimento de muitos que a gente teve uma conversa com a secretária de Educação, a Tinha, no dia de hoje, que ela explicou para nós o lado dela e a gente acabou entendendo porque ela é funcionária do prefeito. Já os vereadores não. Vereadores são funcionários do povo, de todos nós. E eu gostaria de dizer para cada um de vocês o que é ser professora CT. Ser professora CT, pessoal, é sentir na pele a distinção velada que existe entre a nossa classe e a dos efetivos. É nessa época do ano começar a surgir preocupações em nossa cabeça do tipo: vou passar bem no processo seletivo? Vou conseguir pegar aula? E essa incerteza nos provoca agonia, ansiedade. O nosso contrato ele é encerrado agora em dezembro e com esse acerto que a gente tem que sobreviver até o final de março com esse valor, porque a gente não é estatutário e também não somos seletistas, não temos direito ao fundo de garantia. E por que final de março? Porque geralmente em fevereiro a gente é contratado na metade do mês. Metade do mês a gente vai receber meio salário. Meio salário não paga meia conta de luz, não paga meia conta de água, não paga meio aluguel, né? Todos vocês aqui são formados e vocês sabem que esse direito de quem tem uma graduação, ele foi um direito adquirido com muita luta, através do nosso sindicato que nos representa, hoje aqui representado pela Lúcia e pelo Dr. Osni, que se fazem presente aqui junto conosco. Todos somos professores, efetivos, ACTs, municipais ou do Estado, mas todos professores. O sim de vocês, de cada um de vocês aqui hoje, pela revogação de um direito adquirido, não é um pedido de aumento. É um direito conquistado através de uma batalha judicial. Ora, se a prefeitura sabia que iria vir essa oneração dos cofres públicos com esses 35%, as torneiras já deveriam ter começado a ser fechadas nessa época, então. Por que só agora? Por que só na classe dos efetivos que estourou isso? Vocês, vereadores, são promotores do povo. Muitos de vocês aqui, eleitos com o voto de muitos dos que estão aqui presentes hoje. Eu gostaria que vocês olhassem para cada um desses rostos que estão aqui hoje, porque não são só rostos de professores. Existem famílias por trás de cada um deles aqui. Se pensarmos politicamente falando, a classe dos ACTs tem cerca de 300 ACTs, ou seja, 300 famílias. Se cada uma dessas famílias tiver 3 membros, teremos 900 eleitores que podem influenciar uma eleição e podem dar uma eleição para algum dos candidatos. Por isso eu peço, sejam protagonistas das histórias de vocês, tanto para o bem quanto para o mal. A gente chegou a ouvir que poderia ser inconstitucional, mas eu acho, e juntamente com os meus colegas estudando, que não. Por quê? Porque esse projeto não foi criado por um vereador.
O Legislativo está apenas revogando uma lei criada pelo Executivo. Lei essa que veio erroneamente com o salário base sem o nosso direito adquirido de 35%. Em face de tudo isso, pessoal, eu peço que ponham a mão na consciência e exerçam o papel para o qual foram eleitos. Defender o povo, defender o direito do povo. Lembrando que temos primeira e segunda votação. E depois vai para as mãos do nosso prefeito para ser sancionado. E contamos com as promessas de campanha da atual administração, que sempre elogiou muito a educação. Então, esperamos que o prefeito sancione a lei e não a vete. É o desejo de todos aqui. A decisão está na mão de cada um de vocês aqui. E todos nós aqui iremos lembrar disso. Muito obrigada. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 122/2021, que altera a lei 6.664, de 23 de novembro de 2021. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Eu, como vereadora autora desse projeto, juntamente com os meus colegas Marcos Homer, professor Marcos Homer, vereadora Juliana Maciel e vereadora Tati Carvalho. Após uma reunião com o sindicato, do qual eu também faço parte, sou vice-presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, junto com a nossa presidente Lúcia, nos ocorreu, então, da revogação, então, do artigo 14 e o inciso 3º do artigo 16 da Lei 6.664, de 23 de novembro. Como é o conhecimento de vocês, nós tivemos, então, os vereadores, neste dia da votação, nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação. E o artigo 14, quando ele fala do anexo 1, em momento nenhum traz tabela de vencimento. O quadro de pessoal é o anexo 1 deste artigo. Ou seja, eu não sei se foi um equívoco ou o que ocorreu, veio de uma forma errônea para essa Câmara de Vereadores. E o inciso 3º do artigo 16 é um retrocesso. Um retrocesso porque nós não estamos na época de retirada de direitos. Pelo contrário, nós estamos numa época de nos unir, tanto faz funcionários efetivos, ACTs, todos funcionários públicos municipais, porque agora veio esse projeto de retaliação ao ACT, mas daqui a pouco vem o funcionário público efetivo. Não é uma lei, não é um projeto que ora tira de uns e depois de outros. Com certeza virão mais. Então, nós não podemos fazer, Vanessa, você falou muito bem, nós não podemos fazer essa distinção. Nós precisamos nos unir. Os efetivos, que estão efetivos, se unir a essa luta, porque na hora que chegar a necessidade dos efetivos, nós vamos se unir também. Essa é a nossa promessa e nós sabemos que outros projetos desta natureza virão. Então, diante de tudo isso, e é muito importante frisar
que este projeto de lei nasceu do Executivo. Não foi do vereador A, B ou C. Foi do Executivo. Então, nós pedimos a revogação destes artigos, que não é inconstitucional, vereadores. Você tem alguém vindo com essa desculpinha esfarrapada de inconstitucional, é melhor se informar mais. Nós ouvimos aí que os profissionais da saúde, os profissionais da educação, precisam ser valorizados. Mas a valorização passa, sobretudo, pelo bolso. Porque elogios é bom, reconhecimento é bom, mas não pagam conta. O que paga a conta é um salário garantido com os seus direitos, e disse muito bem a Vanessa, é o que nós discutimos no sindicato, que foram conquistados por força de lei. Não foi porque A ou B é bonzinho e vamos fazer. Foi por uma força de lei. E a lei, ela está para ser cumprida, não para ser discutida. E se nós pensarmos, professores, que nós vivemos um tempo agora que eu penso que é quase pós-pandemia. Nós estamos com uma defasagem na aprendizagem. E agora eu estou falando como mãe. Eu sou mãe de dois meninos, um com 7 e outro com 13. Se alguém defende a educação domiciliar, ok, eu não. Porque nós percebemos como eles aprendem quando estão na escola. Então, vamos pensar que nesses próximos anos, nós precisamos investir maciçamente na educação para que essa defasagem ela seja diminuída. E aí nós vamos falar em investimento na educação, que a educação precisa ser de qualidade, cortando no salário do professor. Ora, vereadores, me poupe. Então, fiz sim esse pedido de revogação. Sou a vereadora autora junto com os meus colegas e pedimos que os nobres vereadores votem favorável à revogação e que o senhor prefeito cumpra então com as promessas de valorização e não vete esse projeto, não sabote a educação. Era isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os vereadores, aos funcionários da casa, quem nos assiste nas redes sociais. E hoje quero cumprimentar especialmente os professores. Quero começar lendo o cartaz que está sendo segurado ali, dizendo que educação não é gasto, é investimento. E se hoje estou aqui falando o que vou falar agora, é porque tive muitos professores. E o professor precisa ser valorizado, sendo ACT ou sendo efetivo. Vereadora Zenilda, em relação a esse projeto de lei ele está revogando 2 artigos de um projeto que veio do Executivo. Um dos artigos, como a vereadora Zenilda falou, é o artigo 14, que veio com equívoco, citando um anexo da Lei 38 de 2011, que não tem relação com o que está disposto nesse artigo 14. Então, não existe o porquê de não ser revogado um artigo que veio errado. Mas eu quero falar aqui, vereadora Zenilda, sobre o artigo 16, inciso 3 desse projeto de lei que veio do Executivo. O projeto de lei do Executivo, ele veio tendo como base a Lei Federal 9.394 de 96. E essa lei, no artigo 67, inciso 4, assegura a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Ou seja, nós temos uma lei federal que assegura aos professores o direito de progressão. Como que pode vir uma lei municipal dizendo o contrário? Não pode. E é por isso que estamos pedindo a revogação desse artigo 16 também. E eu quero dizer mais. Para que não continuem se criando rumores que estão sendo criados por aí, dizendo que, se revogarmos essa lei, são os efetivos que vão sofrer com isso, porque terá que ser mexido no plano deles. Não, porque eu estou aqui hoje, olhando para cada um de vocês e garantindo que não vamos mais aceitar que venha projeto de lei para cá,
na calada da noite, e que exigem que a gente vote no dia. Nós não vamos mais aceitar e não vamos votar mais em nenhum projeto que venha aqui para mexer em cargo, mexer em salário, sem conversar com todos os professores antes. Então, estou aqui vestindo um jaleco hoje, em solidariedade a todos vocês, efetivos, ACTs, professores, e dizendo que o meu voto é para revogar essa lei. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Bom, primeiramente, gostaria de dizer para vocês que eu estou até um pouco emocionada hoje. Porque é a primeira vez que eu vesti um jaleco de professora de criança, porque eu dou aula na universidade, né? E acaba que é um pouquinho diferente o nosso ritmo de trabalho. Mas quem na vida esquece o nome das primeiras professoras que a gente teve? Não tem como esquecer. Esses dias nós tivemos aqui uma homenagem para o centenário do Sagrado Coração de Jesus, onde eu acabei estudando muitos anos da minha vida. Quando eu revi as minhas professoras, desde pequenininha, a emoção toma conta da gente. Não tem jeito. Vocês, professores, não interessa, porque para a criança que vocês agarram no colo com muito amor e carinho, que vocês têm amor pela educação, não interessa se você é CT, se você é efetivo, você é o professor que vai marcar o resto da vida daquela criança. Você é aquele que vai educar o próximo vereador, o próximo prefeito, o próximo professor, advogado, médico, dançarino, bailarino, músico, que essa criança quiser ser na vida dela, vai passar pela mão de vocês. E nós não podemos admitir que, por força de um projeto que veio aí, como as minhas colegas já falaram, muito sorrateiramente mandaram esse projeto lá da prefeitura para a gente votar, bem obscuro, inclusive, que a gente jamais teria aprovado esse projeto da forma como foi aprovado, inclusive em conversa com os senhores internamente, não ficou claro para ninguém, depois que saiu aquele edital, é que a gente conseguiu maximizar o tamanho do problema. Nós não podemos admitir que aquela pessoa, que eu vou dizer mais, que eu acho que hoje em dia o professor não só educa, como ele cria um pouco o filho de todo mundo. Que a pessoa que é um pouco pai, um pouco mãe, fora de dentro da casa da gente, seja desvalorizado e seja humilhado, porque isso é uma humilhação. Você, na calada da noite, perder os seus direitos, porque tudo foi feito de um jeito que não era para ninguém perceber. A gente não pode admitir isso. Desculpa, presidente, eu estou sem máscara, mas é que senão eu não vou conseguir falar, que meu coração está disparado. Mas eu preciso também passar tranquilidade para os meus colegas vereadores, aqueles que ainda não estavam certos do seu voto favorável, porque eu acho inadmissível que hoje alguém vote contrário, olhando essas mães e pais de família, sabendo que quem não tem filhos eu ainda não tenho, mas tenho sobrinhos na rede municipal e ainda quero ter os meus filhos, que a gente não pode admitir manter uma lei dessa, nesses termos vigentes, que traga um prejuízo para a educação do município incontável, sabe Deus por quanto tempo. Nós não podemos admitir isso. Mas quero passar tranquilidade para vocês, no sentido de que nós, eu e a vereadora Tati, por sermos mais habituadas com a área do direito, em relação à inconstitucionalidade, que tanto se falou em relação a esse projeto, tem uma tese que a gente chama alguns pré-julgados, quando o STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, ele decide, a gente chama de repercussão geral, que é quando chega uma causa lá no tribunal, que é a última instância da justiça, que teve vários casos naquele sentido, e ele toma uma decisão meio que única, assim, para ninguém mais ficar discutindo aquele assunto.
Ele tomou uma decisão que a gente chama da tese 917, que foi no ano de 2017, se não me falha a memória, que fala sobre essa questão do vereador, se ele pode propor projeto de lei que onere o município ou não. E ele acaba falando também lá do artigo 61 da Constituição Federal. E os projetos, então, que não podem ser de origem do vereador, que eles são projetos que só o prefeito, o chefe do Poder Executivo, poderia propor. E nós não estamos diante de um projeto desses, meus colegas. Não se preocupem com isso. Nós não estamos alterando o regime jurídico, nós não estamos dizendo se a CT agora vai passar a ser estatutário, se ele vai ser seletista, nós não estamos fazendo essas alterações. Não estamos alterando forma de provimento, não estamos alterando absolutamente nada do que está previsto lá na Constituição Federal. Não é uma afronta à Constituição Federal. O STF disse isso para nós. Então, a gente não vai aceitar esse discurso de inconstitucionalidade, nem aqui nessa casa, nem lá do prefeito. A gente não vai aceitar isso. E nós, hoje, então, estamos aqui e com muito orgulho, visto esse jaleco rosa hoje, em defesa dos professores, dos monitores, dos servidores que vão fazer esse edital, que vão ser contratados, mas mais fervorosamente em defesa da dignidade da educação do município de Canoinhas. Inadmissível que a gente mantenha essa arbitrariedade com mais de 300 famílias que vão, como já disse e repito, vão ser um pouco pai e um pouco mãe das crianças canoinhenses, quais eu tenho responsabilidade como vereadora. Os pais e mães que me deram a oportunidade de estar aqui, eu tenho certeza que querem ter, sim, professores ganhando dignamente. E é por isso que hoje nós temos, sim, que aprovar esse projeto de lei. E eu conto com todos os senhores e conto com o prefeito Beto Passos para que ele não vete o nosso projeto. Se ele vetar, que volte, que a gente derruba o veto. Mas nós não vamos admitir... Obrigada. Nós não vamos admitir desrespeito com a educação canoinhense. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Seguindo o rito normal, né, e aos demais colegas. Também ao bonito público que nos assiste aqui, né? Público, inclusive, que eu faço parte. Acho que eu devia ficar sentado em cima dessa pilastrinha aqui, porque eu sou uma parte de cá e parte de lá, né? Parte vereador, parte professor, né? Eu digo que daqui 3 anos eu vou continuar sendo inteiramente professor. E quando a Vanessa falava ali, me vinha um filme na mente, né? Quem nunca ligou dia 22 de dezembro pro agente da financeira do teu carro para tentar adiantar aquelas parcelas até março lá e conseguir um descontinho, né? Para comprar um presente pro parente, né? A CT é assim mesmo. Aqueles que são ACTs há mais tempo aqui, inclusive, já chegaram até numa sala dos professores, onde tinha umas cadeiras assim para os professores efetivos, e daí, Deus o livre sentar ali, gente, minhas armas do céu. Era a 3ª Guerra Mundial, né? Então, sim, né? Mas com o tempo, a gente que prega a igualdade, a gente vai aprender isso também, vai aprender aquilo que a gente prega. E foi justamente pensando em vocês que quando foi nos proposto esse projeto, a gente acatou ele. Pensando em toda essa angústia que vocês sofriam, inclusive foi nos citado. Eu fui a pessoa que foi apontada, inclusive você, professor, que é CT, sabe o que é passar. Dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes até março, né? Teve anos que eu peguei aula no início de março, né? Então é bem complicado isso, a gente sabe. Tendo todo esse apelo emocional, nos qual foi colocado que se nós não votássemos esse projeto, vocês perderiam, vocês estariam
né? Realmente, com o risco de perder o salário desses 2 meses, a gente votou. Cometemos um erro, sim, certo? Sou humilde para assumir o meu erro, certo? A gente cometeu esse erro, mas fomos induzidos a esse erro, pelo emocional, eu pelo meu coração. Eu confesso para vocês que outro dia, quando eu vi toda a repercussão, quando eu li o edital, eu sentei e chorei, porque para mim era a mesma coisa que cortasse o meu próprio dedo aqui, certo? Eu estava tirando parte do que eu sou fazendo isso. A gente sabe a realidade de cada um de vocês, já trabalhei com vários de vocês, professora ali, minha segunda professora, né? Certo? Kelly também, minha colega, já trabalhei com vários de vocês, a gente sabe todas as dificuldades que nós, ACTs, já enfrentamos, de ter que todo ano se provar digno da função que ocupa. Eu sei que todos os professores têm que provar todos os dias para a sociedade que nós somos dignos, mas o ACT tem que ir lá e estudar aquela 93, 94, 95, porque toda vez que você pega o edital vai estar lá, ó, 93, 94, 95. Você decora até. Lembro bem no seletivo de 2016 que tinha uma questão 9 do caderno de conhecimento geral. Segundo a LDB 93, 94, 95, cabe ao Estado garantir o direito à progressão e ao plano de carreira de todos os profissionais do magistério. Estava lá no caderno de resposta. Acertei essa, inclusive. Né? Certo? Nunca mais esqueci daquilo. Né? E se hoje alguém usar a desculpa de inconstitucionalidade, né, que vai lá e paga meu 1 ano de trabalho, porque eu fui aprovado com aquela questão, então tá certo, né? Então vamos e venhamos. Então é isso que eu peço, né, para que os demais aprovem esse projeto e que o prefeito também valorize. Minha avó sempre dizia, né, a palma serve para engrandecer, né, o ego da pessoa, mas também serve para atropelar cavalo, né? Então, eu acho que a gente tem que botar os pingos nos is, e valorização é dinheiro no bolso também, gente. Porque é o dinheiro que coloca a comida na nossa casa, o combustível no nosso carro, porque professor não ganha vale transporte, certo? Não ganha vale transporte, paga a parcela do nosso carro, paga esse jaleco aqui, ó, né, que todo mês de janeiro, fevereiro vem a tia lá com os jalecos pedindo pra gente medir lá, e a gente sempre compra, mesmo tendo já um jaleco. Paga essa camiseta aqui com o aluno do terceirão, toda a vida chega, bem quando você está sem dinheiro, pedindo para você comprar a camiseta, e você vai lá, assina aquela folha lá, diz, puta que pariu, comprei a camiseta, agora onde é que eu vou tirar o dinheiro? Mas eu sei, todo mundo já passou por isso, né? Então é a realidade do meu dia a dia, né? Quando eu ouvi a Vanessa falando, eu estava remetendo a eu, ano passado, né? Então, gente, eu peço que vocês, além de estar aqui hoje, que acompanhem todo o processo, né? Seja a segunda votação, seja a sanção do prefeito, e pressione, né? Que povo na rua, né, é a única coisa que bota medo no político, já dizia Ulisses Guimarães. Seria isso. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colegas professores, professoras, sou professor há 35 anos. Sempre, além de cuidar da minha carreira profissional, a minha história de vida conta que estive do lado dos meus colegas. Fui quase preso em Florianópolis, com o Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado, o SINT, empunhando bandeiras em prol da educação. Tem uma história quando fui vereador, nessa casa em 2000, quando se falava muito mal do ACT, porque tínhamos alguns ACTs que eram diretor de escola, e era uma pegação contrária àquilo, e a lei foi mudada, e de fato, no efetivo, não poderia ser mais diretor de escola, e eu fiz uma defesa enfática aqui nessa casa, e eu quase apanhei dos efetivos e de todos os demais, porque eu estava defendendo a CT, e eu tinha sido a CT por um bom tempo
das escolas estaduais. O senhor Orestes Golanowski, que Deus o tenha, assumiu a tribuna e fez uma homenagem ao então diretor do Colégio Estadual Santa Cruz, Eloy Bona, que mesmo sendo ACT, dirigiu aquela escola com muita maestria por muitos anos. E eu, em nome do senhor Orestes Golanowski, eu falei o que eu me sentia quando era ACT e quando das nossas defesas. Falo isso também para esclarecer que se tiver em toda a minha carreira e como secretário de Educação, e aqui tenho vendo muitas pessoas que estão aqui na minha frente, qual o dia que eu não atendi alguém e qual o dia que eu não tentei melhorar a situação de vocês? Alguém? Como não tinha proposta para melhorar, pós-ACT, nós brigamos junto ao Executivo para que devolvesse os triênios para os efetivos que não os tinham, porque era injusto ter um profissional fazendo o mesmo trabalho do outro, um tendo direito e o outro não tendo. Imagina dos ACT. Conheço profissionais da ACT aqui e falo a Vanessa, por ter assumido ali, minha amiga particular, que é uma excepcional profissional. Trabalha na Escola Benedito Terésio, lá em Felipe Schmidt, e a comunidade de Felipe Schmidt pode falar em nome dela. Fala em nome dela quanto todos os demais que estão aqui. Sim, professor, por que o senhor votou então aquele projeto? Eu vos digo o seguinte, quando assumi a casa, eu estava tão empenhado ainda com a Secretaria de Educação, que eu gostaria ainda de voltar a ser secretário, porque eu acho que nós temos que desenvolver muitas coisas boas dentro da educação de Canoinhas, e eu me achava em condições de estar lá, trabalhando e melhorando a educação de Canoinhas. Voltando para... O tempo foi passando, passou janeiro, que era férias, e começou a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto de lei que reformaram a Previdência. Acho que acredito que a maioria aqui a Previdência mudou, e eu iria me aposentar e ia ter que ficar 2 anos esperando para tirar minhas licenças prêmios que eu tenho no Estado, porque eu nunca tirei licença prêmio. Toda a minha vida, 35 anos, eu não tirei licença prêmio, está lá, podem consultar minha ficha funcional, tenho 360 dias, adquiro mais uma nessas aí, para me aposentar. Então, eu quero me aposentar do Estado, e por essa razão, eu fiquei aqui na Câmara de Vereadores. Ainda continuei insistindo em ir na Secretaria de Educação, mas pesa um secretário que trabalhou 3 anos e pouco como secretário estar lá dentro, e alguns confundiram que eu estava agindo como secretário, e fiz um acordo e não fui mais na Secretaria de Educação. Não fui porque pesava a minha presença lá, como sendo outro secretário ainda, e constrangia talvez quem estivesse lá dentro para tocar as funções. Por isso, eu não sabia do projeto. Quando o projeto chega aqui nessa casa, ele vai para as comissões, e eu não estava nessas comissões, porque eu pedi para não estar nas comissões, porque de repente, de uma hora para outra, eu ia sair, e ia para a secretaria, e ia abandonar a comissão da qual eu estava participando. E tem 2 comissões importantes, que é a Justiça e a Redação, e Finanças e Orçamento. E essas comissões trabalham muito. Eu confio nessas comissões. Chamam os secretários, conversam, debatem, e o parecer dessas comissões eu sigo. Realmente eu sigo. Me sinto culpado, sim. Não vou tirar minha culpa, fazer como o Romer colocou, não vou tirar minha culpa, porque eu devia ter estudado um pouquinho mais, devia ter visto. Mas aquele projeto foi aprovado, infelizmente, com o meu voto. Procurei, claro, depois disso, eu fui procurar o Executivo, ver o que estava acontecendo, e veio, sim, a resposta, que foi que o projeto tinha a finalidade de fazer economia, devido à questão da lei aprovada em 2011, e que não foi cumprida,
Saiu todo mundo aplaudidos aqui da sessão da Câmara e o então prefeito Leoberto Weinert não cumpriu aquele projeto. Fez a lei, mas não cumpriu a lei. E aí, agora com o sindicato, muito bem com a dona Lúcia e o doutor Osni, com quem temos sempre conversado, sempre conversei, tenho essa liberdade de conversar, ganharam essa ação. Então, por esse motivo, precisava ter cortes para que não faltasse dinheiro para as outras áreas. E fala-se em mais situações para os efetivos, do qual eu sou concursado como efetivo. Eu sou efetivo lá na escola Haroldo Carneiro e Carvalho, 10 horas de matemática. Alguém que está aí deve estar dando essas aulas no meu lugar lá. Só não estou trabalhando porque eu não posso ter 3 rendas. E como eu ganho do Estado e ganho daqui da Câmara de Vereadores, não estou lá trabalhando. Mas se tiver, aí, digo, prefeito, existe alguma possibilidade de compensar, visto que eu perguntei para vários advogados, e quando falam aqui sobre a inconstitucionalidade, eu falei, porque eu consultei, eu falei isso, que a inconstitucionalidade é privativo do prefeito, do governador e do presidente da República. Agora a teoria das nossas advogadas aí, eu não queria era prometer coisas, criar expectativas e não as cumprir. Mas se existir 0,001 possibilidade de vocês ganharem, o meu voto sempre será em prol da educação e vocês terão o meu voto. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, eu quero me dirigir principalmente aos meus colegas de ciências biológicas, aos quais estão quase se formando e quase com o canudo. Quero aqui cumprimentar a Lenisa, o Jorge, vi também a Valéria. Me desculpa o equívoco se eu não vi mais algum colega. Mas o porquê que eu me dirijo a eles? Porque eu também sou estudante de ciências biológicas, licenciatura. Quando eu fui procurado por diversos professores no decorrer da semana, pude dialogar com alguns, tenho também algumas atividades extra-câmara, então meu dia a dia é bem corrido, mas consegui dar atenção para alguns. Vejo aqui o Adilson, a Bruna, a própria Vanessa. Desculpa o equívoco se eu não vi mais algum professor que eu dialoguei com alguns professores. No domingo, salvo engano, fiquei a manhã inteira conversando com alguns professores e creio que foi bem, foi muito boa, né, essas conversas, diálogos. E como eu repassei para os senhores, para as senhoras que aqui estão, tive uma semana bem tumultuada, uma semana onde eu busquei realmente me alicerçar em relação ao voto que nós teríamos aqui hoje. Como foi colocado já pelos demais professores, também professores, vereadores anteriormente, o projeto ao qual chegou até nós era para a contratação dos ACTs, e de forma alguma poderíamos votar contra, porque iria vir a ter um problema na contratação dos senhores e senhoras no ano que vem. Diante disso, votamos a favor, foi isso que foi nos trazido. O projeto, se não me engano, o vereador Vilmar, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação, foi quinta-feira que chegou o projeto. Não pude avaliar impacto orçamentário e tudo mais. Enfim, através do que veio da comissão, a gente votou a favor aqui e então a gente foi procurado aí por diversos professores após isso para dialogar durante a semana. Entramos em contato com o executivo, conversamos com a secretária Tinha, conversamos da mesma forma com o prefeito. Trago aos senhores que, como professor, que serei, espero ser um dia, farei também esse processo seletivo, farei o processo seletivo do Estado, quero seguir a carreira profissional do professor, que é algo que sempre me atraiu. Os colegas que cursam comigo sabem o quanto que eu amo dar aula. Como assessor da juventude, pude trabalhar junto com diversos professores aqui dentro das suas escolas. Pude
trabalhar nas escolas municipais, pude trabalhar nas escolas estaduais, sempre fui muito bem recebido dentro das escolas, sempre fui também muito respeitoso com os senhores. E o que eu fiquei triste, quero fazer um comentário aqui, é que, de certa forma, alguns que me procuraram com desrespeito. Mas eu entendo o lado de vocês, porque vocês estão sofrendo e vão sofrer algo muito grande se esse projeto ele não for votado hoje. Então, eu aqui me coloco no lugar de vocês. Eu, da mesma forma, como o professor Osmar falou, que já lutou pelos seus direitos, se eu não fosse vereador, com certeza eu estaria aí do outro lado. Então, diante de tudo aquilo que eu estudei essa semana, conversei, dialoguei com o Executivo, eu vejo que o Executivo realmente ele está passando por uma situação bem complicada, onde, através dessa lei que foi votada em 2011, de cargos e salários, ele acabou realmente complicando com a gestão. Eu vejo que é um desafio para a secretária Tinha o que ela está passando hoje, e da mesma forma para o prefeito. E, como diz o cartaz aqui, está segurado aqui na frente, a educação ela não é um gasto, é um investimento. Com toda certeza, é um investimento. De alguma forma, o Executivo vai ter que trabalhar isso. Eu vejo que é muito difícil e a gente vai ter que se unir nessa causa para que a gente possa auxiliá-los. E, nesse primeiro momento, a gente, com certeza, votará a favor desse projeto, em primeira e segunda votação. Não tenho dúvidas que isso não será diferente. Porém, a gente está assumindo um desafio, senhores vereadores, de buscar, através de recurso federal, estadual, a valorização dos professores, porque apenas com recursos municipais isso pode vir a se complicar nos próximos meses. Então, assumo esse voto de sim, mas com o compromisso de buscar alternativas para que isso seja possível. Então, seria isso. Obrigado. Vereador Vilmar. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da Casa, Gil Baiano, cumprimentar a imprensa, cumprimentar o meu amigo Adinor e os seus atletas que estavam aí, pela bonita campanha que desenvolveram nas competições que foram representar e das quais foram campeão. Acho que é um trabalho assim muito bonito, muito bom, muito bacana, com relação a ser um trabalho voluntário, né? Onde ninguém ganha, ninguém pega dinheiro e é tudo voluntário. E se criou-se uma grande equipe, onde se tornou-se muito vencedor. Cumprimentar de uma forma muito carinhosa e especial a todos os professores em ACT, a educação de modo geral, a importância da nossa educação, e fazer alguns comentários com tudo isso que está acontecendo. Ouvi aqui minhas colegas que são da área jurídica, né, a Tati e a Juliana, profissionais que desempenham a função na área jurídica, e ouvi outras pessoas também da área jurídica com relação a esse projeto. Porque eu não estou me relacionando, não estou falando em relação à importância dele. Estou falando e estou me referindo à legalidade dele, que ele pode ter outra interpretação. Então, não causar a todos vocês, a todos os professores e professoras, essa certeza de que vai dar certo, né? Porque na justiça, quando você vai para um tribunal, nem sempre a resposta é certeira, nem sempre você tem a posição correta de que aquilo que você está almejando, você vai realmente ser contemplado. E vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Obviamente que o certo era que o lado executivo, o lado prefeito, esse projeto fosse corrigido e consertado.
Mas isso não foi feito dessa forma, está sendo feito aqui. Então, quero dizer, porque eu já vi tantas ações ganhas, perdidas, e tantas perdidas, ganhas. Porque isso vai se tornar uma ação que vai ser, com toda certeza, o Executivo vai recorrer e vai ter todo um desfecho logo ali à frente. Ah, mas então nós não somos merecedor? Claro que são, gente. Meu Deus do céu. Aí eu estou falando na legalidade e não levar isso com extrema certeza. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, porque a gente ouviu outros profissionais também, sabe? E infelizmente eu não sei por que na área jurídica, e eu tenho até na minha casa, né, uma filha que é formada em direito, a gente vê que não existe cada um defende um lado, defende uma tese, defende uma maneira, defende de um jeito, e depois vai para os tribunais e lá existe um estudo sobre aquilo, e às vezes a interpretação é de uma forma e às vezes é de outra. Ah, já tem jurisprudência? Até acredito que sim. Eu não olhei isso, até porque eu não sou da área jurídica. Mas enfim, quero deixar essa minha dúvida colocando aí. O projeto vai ser votado hoje, vai ser aprovado, né? E aí vamos aguardar o que vai acontecer um pouquinho mais à frente com relação à área jurídica, à área legal disso aí. Então, quero colocar isso. Eu sei que o município vai tratar isso de uma outra forma, em função do momento em que o município está vivendo, com relação à parte financeira. A gente sabe das dificuldades que vamos ter para o ano seguinte. Pode estourar já em seguida o índice me ajudem as colegas, enfim, o índice lá que é 50 e providencial, isso aí mesmo. Então vai ter várias questões, mas enfim, hoje o projeto, com toda certeza, senhores professores, senhoras professoras, vai ser aprovado, tá certo? Senhoras e senhores, acho que com a palavra o vereador Maurício. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, imprensa que nos assiste, em especial a comunidade escolar que se faz presente. Pois bem, não vamos entrar no mérito da questão salarial de quem merece e quem não merece. O professor sempre será o merecedor pela farda que ele carrega. Agora, teremos que ter também um pouco de responsabilidade nos dois lados. Esse projeto veio para casa, ele passou. Eu sigo uma linha de raciocínio semelhante com a do vereador Vilmar. Nós não podemos criar expectativas que não ocorram. Seja ela nesse percentual que esse projeto retira, mas seja ela também na garantia de que vocês vão receber o salário de vocês em dia. Essa é a dificuldade que o município está enfrentando. Senhor presidente. Acho que cada um de nós aqui tem que ter a sua responsabilidade. E nós votamos sim. 10 pessoas votaram sim. Então, o que acontece é o seguinte, senhor presidente. O que acontece é o seguinte, senhor presidente. A legalidade do projeto... Com licença, vereador Maurício. Eu só peço encarecidamente, no momento que o vereador está discursando, para que não seja o plenário se manifeste. É o regimento da casa. A legalidade do projeto é o que nós vamos ver o que vai acontecer à frente. Eu não posso simplesmente fazer um agrado, porque não é do meu feitio. A gente faz o que é correto. Podem confiar em mim que o que é correto vai ser feito. Então, esse projeto hoje, da minha parte, senhor presidente, eu vou me abster, meu voto eu vou me abster, para mim ter um pouco mais de fundamento jurídico.
Eu não posso, de maneira nenhuma, ser leviano, prometer uma coisa que não vai acontecer. Senhoras e senhores, o projeto já discutido amplamente. Se esse projeto tivesse sido olhado na primeira votação, não precisava ter sido apresentado esse, e esse momento está agora na pauta de votação e eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a abstenção do vereador Maurício. Senhor presidente, eu vou me abster também. Já está aprovado. Passamos aos requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário que realiza a leitura. Requerimento 615/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Chiodini, deputado federal, agradecendo os recursos destinados ao município, que serão utilizados pela Secretaria de Saúde no valor de R$150 mil, sendo R$75 mil para a realização de castrações e R$75 mil para a compra de medicamentos. Está em discussão? Não havendo o que querer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 615 está aprovado. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar de assuntos pessoais. Vereadora Juliana Maciel. Muito obrigada. Só para esclarecer algumas falas, na verdade, um processo judicial ele só se inicia se alguém quiser provocar o Poder Judiciário. Então, isso só seria realmente levantado, né, retirando essa garantia dos ACTs, se o prefeito do município quiser. Então, a gente não espera que isso aconteça, né, justamente porque o STF tem delimitado essa situação do que é e do que pode e do que não pode ser proposto pelo vereador, né, tem tese do STF. Então, a gente espera que o município não faça isso com o professor e com a CT e não ingresse com uma ação judicial para prejudicar o salário dos ACTs. Então, só queria fazer esse comentário, né? Porque uma ação judicial, ninguém entra com uma ação sozinho. Alguém tem que querer e tem que provocar isso para que aconteça. Senhor presidente. Inscrição, vereadora Zenilda. Senhor presidente, colegas vereadores, eu faço uso da minha explicação pessoal para informar. No dia 19 de novembro, esta Câmara de Vereadores, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Saúde e Núcleo de Assistentes Sociais, nós promovemos uma audiência pública para falar sobre o INSS. Eu tenho certeza que muitos de vocês ouviu o caos do INSS. Desde 2017, sem perícias médicas em Canoinhas, as pessoas precisando ir em vários lugares para acessar o dito Meu INSS Digital. E para nossa alegria, no dia da audiência pública, essa Câmara de Vereadores ficou lotada. Profissionais, usuários e pessoas de municípios vizinhos que vieram para reivindicar um direito de ter acesso aos direitos previdenciários. Afinal de contas, no tripé da Seguridade Social das políticas públicas, a Previdência ela é contributiva. O que faz parte desse tripé? Assistência, a saúde e a previdência. A previdência, no entanto, contributiva, ou seja, todo mês você contribua
para a Previdência para poder ter auxílio doença, auxílio natalidade, aposentadoria. E quando essa Câmara de Vereadores lotou no dia 19, nós percebemos que a nossa luta estava se incorporando. Afinal de contas, não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é todo mundo que sabe mexer com os ditos aplicativos e acessar um benefício. E como fruto desta audiência pública no dia 19 de novembro, nós tivemos então a reabertura do INSS em Canoinhas, que desde a pandemia não tinha mais aberto as portas. Com a abertura do INSS, ou reabertura da agência do INSS em Canoinhas, agora o cidadão ele tem então canais de atendimentos para fazer os benefícios, para solicitar senha. E haviam 2 funcionários trabalhando internamente com avaliação, cumprimento de exigência, e agora, depois da audiência pública, são 4 que retornaram do home office. A luta ainda não terminou, porque as perícias médicas não retornaram ainda. Então, precisamos sim nos alegrar, porque um passo foi dado e a agência está aberta para as pessoas acessarem das 8 da manhã às 14 horas. Mas, senhor presidente, a perícia médica ainda não retornou. Então, eu continuo pedindo aí a colaboração dos nobres vereadores, porque essa luta ela não é só minha, não é só nossa. Essa luta é de todo mundo. É um absurdo uma pessoa precisar ir para São Bento do Sul, Mafra, Blumenau, Porto União, para fazer uma perícia médica. Hoje, quem entra no aplicativo do meu INSS para fazer um agendamento de perícia médica, ou seja, aquela pessoa que foi afastada do trabalho porque está doente, está conseguindo agendar em Mafra para abril do ano que vem. O que essa pessoa vai comer, vai pagar conta, sem falar que ela está doente. Então, é um absurdo para Canoinhas nós não termos peritos médicos. Existem vagas em aberto do concurso público, porque até 2017 nós tínhamos, então, 4 peritos, e agora não temos nada, as pessoas precisam ir para outros municípios. E a nossa luta, vereadora Tati, vereadora Juliana, vereador Homer, continua. Porque enquanto nós não tivermos em Canoinhas os peritos médicos, nós não vamos nos calar. Já temos uma meta, vereadora Juliana Maciel, vereadora Tati, vereador Homer, de irmos no Ministério Público Federal em Mafra, para Florianópolis, para levar os documentos da audiência pública, e para Brasília também. A voz do povo não pode se calar. E eu peço a colaboração de vocês também, compartilhando, nos ajudando nos abaixo-assinado, para que retornem as perícias médicas em Canoinhas. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente? Com a palavra, vereador Homer. Eu gostaria só de pedir para vocês ficarem 1 minutinho depois que encerrar a sessão, que eu quero registrar esse momento, porque vocês me deixaram muito orgulhosos hoje, tá bom? Mais algum vereador? Tati Carvalho. Senhor presidente, quero fazer uso das explicações pessoais para elogiar a cada um de vocês que está aqui, dizer que vamos continuar lutando para que seja aprovado em segunda votação, para que o prefeito sancione, e quero dizer que essa vitória hoje é de todos vocês. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu quero cumprimentar a todos os meus colegas professores e professoras, e que eu até não aceito alguém duvidar ou terem duvidado de que algum dia eu ficaria contra os professores. No momento mais triste que nós passamos no Brasil nos últimos séculos, que foi essa pandemia, e a primeira coisa que a Federação dos Municípios de Santa Catarina, a Undime, todos era ordem quase, manda demitir os temporários. Isso foi lá em março de 2020. Antes disso um pouco. Agora começou a pandemia. E a gente fez um esforço tremendo. E nesse ponto tem que registrar e vocês têm que reconhecer que o prefeito Beto Passa atendeu um pedido, um plano nosso de contingência financeira para que ninguém de vocês fosse mandado embora. E passou a pandemia e todos vocês ficaram.
Claro que vocês trabalharam, fizeram a sua parte, mas saibam que muitos municípios seguiram a orientação. E nós aqui não fizemos, nós deixamos vocês trabalhando e sempre vocês poderão contar conosco. Eu estranhei algumas mensagens de algumas pessoas colocando-me, de repente, não sei, por influência de alguém ou por palavras de alguém, que eu estava contra a categoria. Isso é mentira. E espero que se um dia eu fizer alguma coisa que venha, que não seja do agrado, é por responsabilidade. Responsabilidade que nós temos que ter como o nosso salário do final do mês, que eu também, como falei, a partir de janeiro, fevereiro, estarei recebendo também como professor da Rede Municipal de Educação. Obrigado, colegas, um abraço para vocês. Senhor presidente. Mais alguma inscrição? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quero aqui só aproveitar que eu me comprometi em trazer isso para essa casa. No dia de ontem nós tivemos o primeiro INC Marathon MTB, evento que foi organizado pela equipe do Wellington. O Wellington, ele é uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito no nosso município, atraindo turismo, atraindo, com toda certeza, investimento, porque no dia de ontem, lá na UNC, no campus de Marcílio Dias, tinham muitas pessoas e quero parabenizá-lo pela organização, parabenizá-lo pela forma que ele conduziu tudo isso e só reforçando então que esse evento foi realizado pela empresa dele, a Paneits Assessoria de Eventos. E colocar que todas as instituições, todos os patrocinadores que tiveram lá ontem, eles fizeram com que tudo acontecesse de uma forma muito bonita, sem transtornos, e também salientar a participação da prefeitura no evento, assim como de atletas de Canoinhas, que inclusive citar aqui o Fabiano Barbosa, que ficou em primeiro lugar na categoria profissional. Então, Canoinhas vem apoiando o esporte, vem apoiando atletas daqui que, com muito esforço, muita dedicação, tem levado e trazido diversos resultados incríveis para o nosso município. Ainda citar que ontem foi realizado o Domingo da Juventude, o primeiro evento da Assessoria da Juventude pós-pandemia, podemos dizer assim. Ainda estamos vivendo a pandemia, ainda temos que nos cuidar. Então, por isso, foi tratado com muita segurança, com diversas tratativas aí, e, inclusive, agradecer novamente o Biluca por abrir espaço na rádio para divulgar aí que todos levassem a carteira de vacinação, estivessem vacinados. Inclusive, o evento ele incentivou a vacinação daqueles que não estavam vacinados até então, para que pudessem vacinar. E fico muito feliz que o evento correu tudo bem, não teve nenhum problema, e isso é um sinal que a Assessoria da Juventude ela tem muito a desenvolver ainda no nosso município, muito a trazer para os nossos jovens, tirando eles de situações adversas e levando-os para que eles possam ter opções dentro do nosso município, de turismo, de lazer, e futuramente aí tenho certeza que eles virão com muito mais ações e muitas mais atividades. Então seria isso, presidente. Deixei para as explicações pessoais esses dois eventos que foram de suma importância para o nosso município. Mais algum vereador inscrito? Mais de uma inscrição. Não há mais nenhuma inscrição. Eu quero aqui agradecer a presença de todos e convidá-lo que mais vezes possam participar dessas reuniões aqui do Poder Legislativo. Quero agradecer aqueles que nos acompanharam através da internet, também os funcionários desta casa, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 7, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.